O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Rodrigo Leissner no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Unicinos. A tese tratou de investigar o significado das experiências religiosas contemporâneas que se desenvolvem no universo dos terreiros gaúchos. Então, Rodrigo, você também se baseou na etnografia e como metodologia. Explica pra gente como é que foi essa escolha. A etnografia está muito associada à antropologia, né? Como modalidade de pesquisa, né? Ela nasce junto com a antropologia, enfim, enfim, mescla-se, né? A etnografia não é só observação participante, é importante que se coloque isso, né? A observação participante é uma das técnicas, a principal técnica, o carro-chefe do empreendimento etnográfico, né? Mas também, enfim, se trabalha em conjunto com as entrevistas, com a coleta documental, enfim, e com a fotografia, a foto etnográfica, não é assim. Mas a ideia básica é registrar de registro de uma experiência religiosa. Isso poderia se aplicar para outros campos do conhecimento, uma experiência coletiva qualquer, um movimento social, enfim. Mas a ideia é conviver com aquelas pessoas, registrar o maior número possível de informações sobre aquele campo simbólico, né? Sobre aquele grupo e sobre as suas concepções de mundo, seus valores, suas crenças, enfim, né? Para conseguir captar esses significados, esses sentidos, você necessita essa inserção, esse acesso direto, né, a essa realidade, né? E você foi a cerca de 20 terreiros na região metropolitana, também na capital. Como é que foi a escolha por esses espaços? Na verdade, eu selecionei os terreiros através do sistema Snowball, né? Bola de neve. Você vai obtendo indicações dos próprios sacerdotes que eu conhecia, né? Do campo, das minhas pesquisas anteriores. Procurei templos que tivessem alguma representatividade em termos do que se faz hoje, ou do que seria característico do campo afro-gaúcho, no sentido das modalidades rituais praticadas, não é? Existem 3 modalidades rituais no Rio Grande do Sul, basicamente o batuque, que é a forma mais africana, mais tradicional, não é? Que chega no estado com os descendentes dos escravos, na metade sul do estado. Existe a Umbanda, que surge no centro do país no início do século passado e chega no estado a partir da década de 20, não é? Que é a mais ocidentalizada, que absorve mais elementos do kardecismo, do espiritismo de origem europeia, não é? E a Quimbanda, que surge como uma subcategoria da Umbanda, não é? Lá também nos anos 40, no Brasil, e que por algum motivo que eu não sabia qual, se desenvolve de uma forma muito hegemônica no Rio Grande do Sul, e que acaba adquirindo uma expressividade incrível, né? A Quimbanda, né, para deixar claro, é uma prática direcionada ao culto dos Exus e Pombagiras, né? Seriam categorias espirituais que representam espíritos de antepassados marginais da sociedade brasileira. Classicamente os malandros, espíritos de malandros, bandidos, marginais, prostitutas, né, mulheres da vida, donas de prostíbulos, enfim. Por isso o nome da tese, Outsiders do Além, né? Outsider, a ideia de marginal, enfim, de um indivíduo com a conduta socialmente definida como desviante. Essa é a questão. Então, a partir dessa perspectiva, dessas tipologias de culto, eu selecionei os terreiros que eu pudesse observar cada uma delas e ver a diferença entre elas, né? E tentar entender o porquê dessa emergência da Quimbanda nesse contexto. Como foi o acesso a esses espaços? Você teve algum tipo de dificuldade para poder entrar, também conversar com essas pessoas? Eu te diria assim, há várias razões de ordem estrutural enfim, que estão implicadas com o universo cosmológico dos terreiros, mas também com a historicidade das religiões de matriz africana, que vão incidir no processo de negociação da entrada em campo, né, por parte do pesquisador, né? Por um lado, a gente tem um amplo processo de repressão social sobre essas práticas, não é? E que essa realidade faz com que o pesquisador muitas vezes seja visto como membro dessa sociedade repressora, não é? Então, o que esse cara está fazendo aqui? Não é? Como uma pessoa ali também que está para julgar, enfim. Ao mesmo tempo, essa é a dificuldade, ao mesmo tempo você tem algum nível de receptividade a partir do ponto de vista de que esses atores que compõem os terreiros, geralmente são atores que buscam legitimidade na sociedade, né? Buscam alguma representatividade social. Então, tem interesse em falar sobre as suas práticas, em demonstrar que tudo aquilo que se fala muitas vezes não é verdade, não é? Então, você sempre tem essa via, né, de mão dupla, né? Algumas dificuldades, alguma facilidade que você vai negociando, né? A persistência, aí é a questão da etnografia, né? Porque a etnografia você passa a conviver com as pessoas durante um período prolongado de tempo,
é um método que demanda tempo, a presença no campo de pesquisa. Isso faz muitas vezes que aquela desconfiança que um determinado agente possa ter em relação à tua presença, ela vá se dissipando e ao tempo a tua presença dentro do campo de pesquisa passa a ser não despercebida, né? Ela sempre é um estranho no campo de pesquisa. Mas eles passam também a ter mais confiança. Sim, sem dúvida. Eu fiz grandes amigos, né? Me tornei amigos de muitas pessoas. Legal, assim. Rodrigo. E além dessa observação participante, você entrevistou então essas pessoas? Você entrevistou cerca de 40 pessoas, foi isso? Sim. Como é que foi a escolha do perfil também desses entrevistados? É até um volume grande de entrevista, né? Para uma pesquisa qualitativa, 40 entrevistas é um volume que pode gerar uma saturação grande de dados, né? Então, daqui a pouco as informações começam a se repetir, enfim. Né? Mas isso pode gerar algumas distorções também no processo de constituição de inferência sobre esses dados, né? Mas, em geral, eu selecionei alguns tipos, né, de agentes, desde o sacerdote ao cara que entrou na religião, ao cara que se iniciou na religião há pouco tempo, ao cara a pessoa que simplesmente vai e frequenta, vai lá, toma um passe, acompanha alguns rituais, né? Procurei ter uma amostragem um pouco ampla, assim, dessas pessoas. E, evidentemente, cada entrevista era configurada de acordo com os objetivos, os questionamentos da pesquisa e de acordo com o informante, né? Então, com o sacerdote, as perguntas, evidentemente, vão ser mais relacionadas aos aspectos cosmológicos. O que significa o Exu? O que significa a pombagira? Por que a oferenda? Né? Por que isso? Por que a encruzilhada? Enfim, já em relação aos adeptos que se iniciaram, né? As questões estão mais ligadas aos motivos da iniciação, o que levou a chegar até ali, né? Qual o trânsito percorrido até a trajetória percorrida até a iniciação, não é? São questões de outra ordem. Né? E você também teve a oportunidade de fazer doutorado de sanduíche em Portugal durante 7 meses. Sim. Como é que isso colaborou para a tua pesquisa? O doutorado de sanduíche hoje é uma opção acadêmica que ela é extremamente importante, assim, né? A gente aqui dentro do programa de Ciências Sociais... Isso é bastante estimulado também? Dentro do programa ao qual eu estudei, sim, sem dúvida. O programa tem relações com programas em outros países e essas relações institucionais, elas favorecem, né, para que você, enfim, vá até lá e desenvolva, geralmente, estudos teóricos, né? Muitos pesquisadores vão para fazer pesquisa de campo também em outros países, né? No meu caso, minha pesquisa de campo era aqui, especificamente no Rio Grande do Sul, né? Até porque eu acho que é importante falar, as religiões afro-brasileiras não são objeto de estudo novo, né? Já foram estudadas. A antropologia brasileira se desenvolve estudando as culturas de matriz africana aqui no país, né? Só que as religiosidades negras no Rio Grande do Sul são as menos estudadas em relação ao que já foi estudado na Bahia ou no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Vide aí a ampla produção bibliográfica sobre o candomblé na Bahia, por exemplo, né? Então, meu campo era aqui no Rio Grande do Sul, né? A ida a Coimbra trata-se de viabilizar certas demandas de produção teórica, né? Então, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, hoje tem toda a produção da equipe do professor Boaventura de Souza Santos, e ali havia algumas reflexões epistemológicas que eram importantes para a tese. Né? Tá legal, Rodrigo. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Rodrigo Leistner, nosso entrevistado de hoje. A gente já volta?